Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, em primeiro lugar, Jesus faz uma crítica a uma prática religiosa que é apenas cumprimento de normas, de leis, de decretos, que é apenas uma vivência externa da experiência de fé, como que para mostrar para as outras pessoas que se é religioso, que se vive a fé. Jesus observa que no meio do povo tem muita gente que age assim, falando que tem fé, praticando vários ritos de fé, porém não faz da sua vida uma ritualidade de fé, onde todas as experiências vividas são experiências vividas à luz do Evangelho. Tantas vezes o Evangelho fica muito de lado, a palavra de Deus fica muito de escanteio e tomam conta muitas vezes ritos vazios que apenas servem para dizer que a pessoa está praticando algum ato religioso. E neste contexto de crítica a esta prática externa da fé, aparece então para mostrar concretamente aquilo que Jesus quer ensinar. Esta viúva que deposita no cofre uma quantia pequena, financeiramente falando, mas grandiosa na relação para com Deus, porque se era pequena a quantia, no que se podia contar, era grandioso o gesto de ofertar daquela mulher, porque ela não dava coisa e não dava o que sobrava, mas ela dava aquilo que ela tinha para sobreviver. Ela dava a vida como louvor a Deus e como serviço aos irmãos e irmãs. A dinâmica que Jesus nos convida a viver é justamente essa, de uma fé que motive e mova a nossa vida, que não seja apenas práticas externas que querem muitas vezes mostrar para o outro que fé a gente tem, mas que seja mesmo experiência de um coração totalmente voltado para Deus e que voltado para Deus se volta para os irmãos e irmãs e que vive a experiência da fé, primeiramente internamente, como experiência desse contato com Deus, o Deus verdadeiro, e que depois se expande no bem e na relação que se tem com os irmãos e irmãs no dia a dia. Que nós cultivemos no nosso coração esta fé que foi vivenciada por esta pobre viúva e que foi elogiada pelo Cristo, porque a fé que ele ensinou e a fé que ele viveu, assim também nós devemos viver e anunciar com a nossa vida que vale a pena fazer a doação, não de coisas, não do que nos sobra, mas da própria vida,
como louvor a Deus. Que a oferta da viúva, financeiramente pequena, mas grandiosa no sentido e no amor que foi depositado, nos ajude também a ofertar não o que nos sobra, mas o que é precioso para nós, para o louvor a Deus e para o serviço aos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Conduzi-nos, Senhor, sempre nos teus caminhos, e ajudai-nos a permanecer neles, vivenciando uma fé que seja verdadeira, que vá ao encontro dos irmãos e irmãs para partilhar o que de precioso temos em nós, em favor daqueles que mais necessitam. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte.